comemoração do Natal do Senhor, nesses últimos dias do Advento. Hoje, a antífona do Ó se refere a Deus como guia de Israel. Ó, guia de Israel. O Senhor é o guia de Israel. É aquele que nos conduz, às vezes por caminhos difíceis, por caminhos inesperados, mas sempre nos conduz para um destino bom, para um fim bom. O fim último da nossa vida é a união com Deus. E tudo o que Ele faz, e todos os caminhos através dos quais Ele nos conduz, é para atingirmos este fim. A finalidade da vida humana é a união com Deus. E foi para a união com Deus que Ele desenvolveu toda a história da salvação. Todo o desenrolar da história da salvação é para que nós um dia pudéssemos chegar ao céu, nos unir a Deus no céu. No Evangelho, nós ouvimos a origem de Jesus. Ontem refletíamos sobre a genealogia de Jesus. E hoje, a partir da genealogia, nós vimos como se deu aqui o sim de São José. Como que São José se convenceu, foi convencido de que deveria assumir aquela família, assumir aquela missão. Em primeiro lugar, é importante a gente ver como São José, diante de algo inesperado, ele não se precipita. Ele encontra a sua mulher, porque Maria não era noiva de José nessa ocasião. Maria era mulher de José. Eles já estavam casados, só não viviam juntos ainda. E estando casados, embora não vivendo juntos, poderia acontecer de São José engravidar Maria. Era possível que acontecesse isso. Não moravam juntos, mas já estavam casados, e poderia acontecer do marido engravidar a sua esposa, mesmo não estando morando juntos. E se isso acontecesse, não teria nenhuma pena, não seria nenhum crime. Mas se não fosse filho de José, seria um crime. Maria teria cometido um adultério. Só que São José, diante deste inesperado, diante da incerteza, não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas porque confiava na santidade de Maria, porque confiava na santidade, na virgindade, na pureza da sua esposa, ele resolveu abandonar Maria em segredo, porque era justo, ou seja, porque era santo, porque cumpria a lei de Deus, porque era um homem de bom coração, porque não se precipitava diante do inesperado. Então ele preferiu ser considerado o ruim da história. Então eu vou abandonar Maria em segredo, e todo mundo vai pensar que eu engravidei Maria e que fugi de casa, e que deixei ela grávida para trás. Ou seja, ele assumiria toda a culpa para proteger, para defender, para salvar Maria de uma pena capital. Algo terrível poderia acontecer com a Virgem Maria. E então, foi nesse momento, sua abertura, da sua docilidade para com Deus e também para com Maria, que o anjo vem. Ele conta todo o segredo. E ele imediatamente acolhe a vontade de Deus, acolhe a missão que lhe foi confiada e se põe a serviço. Ele serve então desde aqui, desde esse momento, ele serve a Sagrada Família até o fim. Ele faz tudo que Deus manda ele fazer. E o que esta cena nos ensina? Como já falamos, nós também não podemos nos precipitar. Ele não se precipitou diante do inesperado, nós também não. Quando acontece alguma coisa que não entendemos em nossa vida, nossa primeira reação
não é reagir, não é tomar uma atitude que depois nós vamos nos arrepender, da qual nós poderemos nos arrepender. É esperar, rezar. São José dormiu. Tem uma imagem de São José muito bonita, dormindo. Ele é sempre visto, na Sagrada Escritura, dormindo. Mas não era porque ele era muito preguiçoso, não. Mas porque o seu sono era um momento também de encontro com Deus. Através do sonho, Deus falava com ele sempre, como falou lá atrás com José do Egito. Esse comportamento de São José relembra o José do Egito, que também escutava a voz de Deus através do sonho. Então, José, diante de toda essa circunstância, uma circunstância assim difícil, dolorosa, ele dormiu. Nós temos insônia. São José foi dormir, porque ele descansou em Deus. Essa é a atitude do homem santo, do homem justo, do homem que confia em Deus. Ele descansa no Senhor. E é quando ele é dócil, quando ele se abre ao Senhor, que o Senhor fala. Então nós também não nos precipitemos diante das coisas difíceis, diante das situações exigentes que aparecerem em nossa vida. Descansemos no Senhor e deixemos que Deus conduza a nossa história, que Deus fale conosco, que Deus sussurre em nossos ouvidos a sua vontade, o seu querer, como é que nós devemos agir, como é que nós devemos nos comportar. O Senhor fala. Ele falou com São José, falou com tantas outras pessoas que se abandonaram, tantos santos e santas que souberam esperar a voz de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus. Então, primeira lição que nós podemos aprender aqui de São José é essa: diante do inesperado, diante da encruzilhada, não tomemos nenhuma decisão precipitada. Esperemos no Senhor, na oração, na Eucaristia, na oração do terço, e também no descanso, dando tempo ao tempo. As coisas vão se revelando para nós e vai clareando o caminho diante de nós, e a gente pode tomar uma decisão mais segura, mais acertada, como São José fez. Segunda coisa, e aqui eu termino, claro, temos inúmeras lições desta passagem bíblica, mas a segunda coisa que eu gostaria que nós levássemos para a nossa reflexão, para a nossa casa, é que o que o anjo diz a São José: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Não tenhas medo. Mais uma vez, Deus dizendo para cada um de nós: não tenhamos medo. Nós temos medo, às vezes, de fazer o que Deus manda. Em primeiro lugar, nós podemos não saber o que Deus quer e tomar uma atitude precipitada. Já falamos, rezemos, esperemos, descansemos no Senhor. Mas quando o Senhor falar, quando o Senhor mostrar o caminho, quando o Senhor der a nós qual é a nossa atitude, mostrar para nós, falar para nós qual é a nossa atitude, apontar o caminho, não tenhamos medo. São José tinha uma missão muito grande pela frente. A mesma coisa que Maria, não tenhas medo. Você será a mãe do Salvador. Você será a mãe do libertador, do redentor, daquele que veio para salvar o homem do pecado e da morte. Maria poderia, com medo, dizer não àquilo que estava aparecendo diante dela, se apresentando diante dela. São José também. E o anjo diz: não tenhas medo. Não tenhamos medo de fazer o que Deus quer. Não tenhamos medo de cumprir a vontade de Deus. Por mais difícil, exigente que ela seja, se Deus manda, Ele dá a graça, Ele sustenta.
Ele dá as condições. Então essa é a segunda coisa. Não tenhamos medo de fazer o que Deus quer. Mesmo que seja um caminho difícil que Ele aponte diante de nós, Ele vai dar a graça. Ele vai sustentar cada passo que nós devemos dar. Vamos pedir então essa graça ao Senhor nesse dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.